Jesus nunca descreveu o inferno como um mito convenientemente arquitetado para amedrontar crianças ou como um mero conto moral destinado a disciplinar os fracos de espírito. Ele falou sobre ele com a autoridade de quem observa diretamente o que está a descrever, como alguém que percorre os corredores de uma realidade que não se submete ao consolo humano nem se dissolve perante a incredulidade. A sua abordagem contrastava radicalmente com as concepções humanas de um pós-vida, fosse o Hades sombrio e apático dos gregos ou as visões modernas de uma aniquilação pacífica. O inferno de Jesus não é um estado neutro, é uma catástrofe intensamente pessoal e moral. O verdadeiro terror reside no facto de que esta descrição provém da própria fonte do amor e da vida. Se o amor encarnado se sente compelido a usar imagens de fogo inextinguível e escuridão exterior, a realidade por trás delas deve exceder em muito a nossa capacidade de imaginação. Quando proferia as palavras onde o verme não morre e o fogo não se apaga, ele não estava a usar hipérboles, mas a tentar traduzir uma condição inefável para a linguagem humana. O inferno é o processo de descriação da alma. Se a criação, no seu relato poético, foi o ato divino de separar, nomear e ordenar, trazendo estrutura, luz, sentido e vida a partir do caos e do vazio primordial, o caminho para o inferno é a jornada inversa. É a escolha deliberada pela desintegração, um retorno voluntário ao nada ontológico, a condição do informe e do sem-sentido, onde a alma, ao rejeitar o seu Criador, perde a sua própria forma e coerência. É a perda não apenas da felicidade, mas da própria estrutura do ser, a desintegração do imago Dei, a imagem de Deus, que se torna uma ferida aberta e purulenta. A dimensão infernal é onde o tempo não opera como uma linha, mas como o congelamento de um único instante, o momento da escolha final e impenitente, expandido para uma duração infinita de consciência aguda. Nas suas parábolas, o inferno manifesta-se como uma separação absoluta. Não se trata apenas da exclusão de um banquete, mas da impossibilidade eterna de sequer vislumbrar a porta. Ele pintou o quadro do homem rico que, após uma vida de indiferença, desperta em tormento. A sua súplica por uma gota de água é emblemática de uma verdade mais profunda. No inferno, os desejos não são extintos, são perpetuados e pervertidos. O anseio por amor transforma-se numa necessidade voraz que apenas gera repulsa. A sede por justiça torna-se um ressentimento corrosivo. O desejo de conhecimento transmuta-se numa curiosidade mórbida que acumula factos inúteis sem nunca alcançar a sabedoria. A busca por beleza depara-se apenas com a fealdade da própria alma e das outras, uma estética da decadência. A fome por significado torna-se uma consciência aguda e eterna da própria futilidade. Cada faculdade da alma permanece, mas agora aponta para um abismo, eternamente faminta. E o abismo não é meramente uma distância geográfica, mas uma incompatibilidade de natureza. É como tentar executar um programa escrito na linguagem da doação num sistema operativo cuja fiação fundamental é a da apropriação. Não é que o sistema esteja a ser punido, ele é simplesmente incapaz de processar o código. A alma tornou-se tão fundamentalmente incompatível com a realidade do céu, que é puro amor autodoador, que a sua presença lá seria uma contradição lógica e uma fonte de agonia ainda maior. Crucialmente, Jesus não descreve um inferno de aniquilação, mas um lugar onde a consciência permanece. E aqui reside a tortura central. Não é apenas a memória dos maus atos que atormenta, mas, de forma ainda mais cruel, a memória do bem. A recordação de um pôr do sol, o eco de uma palavra gentil, a imagem do amor genuíno, estas memórias de bondade, agora vistas através da lente da sua fonte perdida, tornam-se facas de fogo. A beleza recordada serve apenas para realçar a fealdade presente. O amor recordado serve apenas para aprofundar a solidão. A alma é a plateia eterna do filme das suas próprias falhas. A isto soma-se a autoconsciência insuportável. Todas as máscaras e autojustificações são queimadas. A alma vê-se a si mesma com uma clareza perfeita e horrível. Este é o fogo que julga, a luz implacável da verdade que a alma passou a vida a evitar. Este fogo tem outra faceta, é a chama do potencial não realizado. A alma vê, com uma clareza excruciante, não apenas o que ela se tornou, mas a versão gloriosa de si mesma que foi criada para ser. Ela vê o santo que poderia ter sido, a obra-prima de amor e alegria que estava no plano do Criador, e compara-a com a ruína encolhida e amarga que ela escolheu ser. Esta visão do seu próprio esplendor desperdiçado, da sua glória perdida por uma ninharia, é uma fonte de agonia que nunca se apaga. E esta autoconsciência alimenta o verme que não morre. Este verme é a lógica do inferno em ação. É o monólogo interior e incessante de arrependimento, raiva, inveja e autoaversão.
É a mente a mastigar as suas próprias correntes, uma ruminação perpétua que procura desesperadamente culpar Deus, os outros, as circunstâncias, mas que, no seu âmago, sabe perfeitamente a verdade da sua própria culpabilidade. Mais do que isso, este verme é a agonia da esterilidade. O ser humano foi criado para criar, para gerar, para trazer novidade ao mundo. No inferno, essa capacidade criativa está morta. A mente só consegue recombinar os elementos do seu próprio passado falhado. Não pode conceber um futuro diferente, não pode gerar uma nova ideia, não pode criar beleza ou esperança. É a tortura de um artista condenado a olhar para sempre para sua tela rasgada, podendo apenas reorganizar os farrapos, sem nunca poder pintar de novo. É o tormento de um ser feito para a novidade, agora condenado à repetição infinita do seu próprio fracasso. Neste quadro, o inferno não é uma prisão construída por um Deus vingativo, mas a própria liberdade humana levada à sua mais terrível conclusão. É o universo a honrar a escolha da alma que diz: a minha vontade seja feita. O horror reside na descoberta de que, ao se livrar de Deus, a alma se livrou também de tudo que constitui a vida. Jesus também falou de um corpo ressuscitado a ser lançado em Geena. Isto sugere uma dimensão física para o tormento. O corpo, concebido para ser o templo do espírito e um instrumento de alegria, torna-se uma prisão para a consciência. Os olhos, feitos para contemplar a beleza, são forçados a ver apenas a decadência em si e nos outros, sem a capacidade de piscar ou desviar o olhar. Os ouvidos, desenhados para a harmonia, são preenchidos incessantemente pela cacofonia da desesperança. O tato, criado para a carícia, sente apenas a fricção do conflito ou o frio do isolamento. A língua, feita para louvar e saborear a bondade, prova apenas o sabor às cinzas da sua própria rebelião. Cada sentido torna-se um canal perfeitamente sintonizado para a dor da separação. O abismo intransponível não é uma barreira externa, mas interna. O caráter tornou-se fixo. A alma que passou uma vida a fugir da luz perdeu a capacidade de a suportar. A irreversibilidade não é uma punição arbitrária, mas o estado final de um ser que se treinou tão perfeitamente na rejeição que o arrependimento se tornou ontologicamente impossível. A porta fechada, no final das contas, é o mais trágico ato de respeito divino. O amor não pode ser forçado, e o céu é a união livre de vontades em amor. Forçar uma alma que se solidificou no ódio e na rejeição a entrar nesse estado seria a violência suprema, uma violação da sua identidade. A porta fechada é o amor de Deus a tomar a sua forma mais triste. Há de permitir que a escolha de uma criatura por si mesma, contra tudo e contra todos, seja final. É a justiça a ratificar a geografia que a própria alma desenhou. A dureza da linguagem de Jesus não era um lapso na sua compaixão, era a própria expressão dela. Apenas um amor profundo se arriscaria a ser mal interpretado como cruel para alertar sobre um perigo tão absoluto. A severidade das advertências é diretamente proporcional à preciosidade daquilo que se pode perder. E talvez o terror mais fundamental seja o silêncio. Não a ausência de som, mas a ausência de resposta. É a retirada definitiva do logos, da palavra que estrutura a realidade. Se Deus é o próprio ser que sustenta todas as coisas, a sua ausência é uma degradação metafísica. A realidade torna-se fina, oca, fantasmagórica. Uma memória de uma rosa não é apenas triste, ela carece da rosidade que a tornava real. A substância das coisas dissolve-se numa imitação cinzenta. Este silêncio não é paz, é o som do universo a desfazer-se no ponto exato onde a alma se encontra, porque ela se desligou da fonte que lhe dava consistência. No final, o inferno é a ausência de aquele que é a fonte de toda alegria, paz e amor. E sem ele, tudo o que resta é o eco da própria voz. É a sala sem janelas, o banquete sem comida, o abraço que nunca chega. É a eternidade com fome, com sede e com saudade de algo que não pode mais ser encontrado. Jesus não descreveu o inferno para nos dar um mapa, mas para nos mostrar o precipício que existe logo além da estrada larga. E, ao fazer isso, deixou claro que o convite para evitá-lo ainda ecoa, mas não ecoará para sempre. Porque haverá um dia em que o silêncio será a única e derradeira resposta, e esse silêncio será a própria substância da eternidade perdida.